Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao terceiro webinar do Laboratório HAL. Na palestra de hoje, a gente tem a aluna de mestrado Fernanda Borges da Silva, que é orientada pelo professor Tiago e professor Emílio. Agradeço ter aceito o convite e estar aqui participando. E ela vai palestrar sobre o tema de ensemble de classificadores, né, que é a junção de classificadores para você encontrar um modelo de classificação ainda melhor, né? E ela está fazendo isso utilizando algoritmos evolutivos. Então, eu passo a palestra para você, agradeço novamente, e aí, ao final da palestra, a gente abre espaço para perguntas. Não se sintam envergonhados, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, que tiverem de curiosidade. Então, passo a palavra, Fernanda. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu vou falar um pouco do meu projeto de pesquisa, e aí eu acho que é uma super oportunidade para conseguir discutir, debater a forma com que eu venho tratando esse problema, né? E aí achei bem legal poder participar e contar aí com a ajuda de vocês. Então, como está escrito aí, e o Fabrício falou um pouco, o meu projeto, esse é o título dele, até que eu mude ele, mas oficialmente ainda esse título. Então, ensembles, né, de classificadores criados por meio de algoritmos evolutivos. Bom, acho que o ponto central, assim, é a busca por diversidade, né? E aí, antes de falar do que está nesse slide, eu vou só relembrar, para quem não lembra muito bem, ou para quem nunca ouviu falar do que é um classificador, um classificador, ele serve, né, basicamente para aprender para mapear os atributos de um objeto em uma classe, de um conjunto pré-definido de classes. Mas como que a gente chega num classificador, né? Basicamente, a gente usa um conjunto, dataset de treino, que tem várias observações, né, que são esses objetos, então tem os atributos desses objetos, e aí o modelo, o algoritmo, ele tenta aprender como ele faz esse mapeamento, observando o real, né? E aí ele tenta, então, encontrar uma função H, por exemplo, que melhor se aproxima da função real, né? Que mapeia X em Y, e Y seria a minha classe. Então, esse é o objetivo do classificador, conseguir fazer esse mapeamento, né, generalizando da melhor forma possível, para quando ele for fazer esse mapeamento para observações que ele não utilizou para aprender. E aí, a gente treina, geralmente, né, vários classificadores e tem que escolher entre um deles, escolher qual é o melhor. E aí, para isso, a gente usa uma métrica que avalia esse classificador. A métrica mais famosa, mais utilizada, né, talvez, é a acurácia, que mede só a quantidade de acertos do classificador. E aí, então, imagina que eu tenho dois classificadores e a diferença de acurácia entre eles é muito pequena. Então, tomar essa decisão de qual classificador é melhor é um pouco complicado, porque eles têm limites de decisões diferentes, então eles fazem generalizações diferentes. E aí eu ter que escolher entre um ou outro pode significar que não necessariamente ele é melhor, né? E aí uma alternativa que é bem famosa em aprendizado de máquinas é a utilização dos ensembles. Eles são basicamente um comitê, né, de modelos, né? Nesse caso, a gente está falando de classificação, então ele é um comitê de classificadores, e ele basicamente combina a saída dos classificadores e chega à conclusão em qual é a classe predita. Essa combinação, como vocês podem ver no slide aí, ela pode ser feita de diversas formas, né? A mais famosa,
principalmente quando a gente tem um comitê de classificadores, é o voto majoritário. Eu simplesmente escolho a classe que mais classificadores apontaram como sendo a classe predita. Bom, e aí, então, necessariamente, sempre um ensemble vai ser melhor do que a utilização do classificador individualmente? Não, não necessariamente. Ele é uma boa ideia, porque ele generaliza, né, como eu falei, melhor, tende a generalizar melhor do que os classificadores, mas para isso, né, para que ele seja uma escolha melhor, é necessário que os classificadores que compõem o ensemble, eles sejam acurados e diversos. O que diversos quer dizer nesse contexto? Quer dizer que esses classificadores não são correlacionados, do ponto de vista que eles erram diferente. Então, eles têm que cometer erros diferentes para fazer sentido a utilização deles combinados. Mas, então, é muito tranquilo conseguir atingir, né, esses dois objetivos de ter algoritmos acurados e diferentes. Não é. Principalmente porque quando você está treinando o ensemble, né, você usa o mesmo dataset, né, o mesmo conjunto de dados de entrada para prever a mesma variável resposta. Então, não é trivial fazer essa escolha de quais são os melhores classificadores para compor esse ensemble. Existem várias formas de tratar isso, né, para forçar essa diversidade, e a gente vai abordar uma aqui. Mas só um ponto que eu acho que a gente vai tratar um pouco mais durante a apresentação. Uma intuição que a gente pode ter aqui é, por exemplo, então, por que eu não testo todas as combinações possíveis, né? Faço um algoritmo de busca por força bruta e testo todas as combinações possíveis e simplesmente escolho qual é melhor. Em geral, é inviável fazer essa busca, porque as combinações são muitas, né? Então, o espaço de busca é muito amplo. E treinar cada classificador, em geral, a gente tem conjuntos de dados bem grandes, então isso é computacionalmente bem custoso. Mas a gente vai abordar esses temas ao longo da apresentação. Bom, ainda falando, né, da busca por diversidade, é importante entender o objetivo aqui, né? Então, falar um pouco de algoritmos evolutivos. Mas antes de fazer o link de uma coisa na outra, também queria relembrar para quem ou nunca ouviu falar de algoritmos evolutivos ou não lembra direito, só para dar uma refrescada aí, para todo mundo conseguir participar. Algoritmos evolutivos, eles são inspirados na teoria da evolução das espécies do Darwin, né? Então, são algoritmos que, em geral, você tem uma população de indivíduos e eles vão evoluindo, né? Para ajudar a solucionar um problema de otimização. E aí, como isso funciona, né? Em geral, o algoritmo ele simula o ambiente onde há limitação de recursos. E os indivíduos da população, eles competem por esses recursos. Então, é como se a gente simulasse aquela coisa de só os mais fortes ou mais adaptados àquele ambiente é que vão sobrevivendo. Aí vou repassar com vocês só os principais passos aqui de um algoritmo evolutivo que vai ser importante para abordar os próximos passos aqui, o tema em geral. Então, assim, o algoritmo evolutivo, ele se inicia com uma seleção aleatória, né, de soluções candidatas que vão formar a população inicial. E aí, a partir da população inicial, eu aplico a esses indivíduos uma função de qualidade, que vai medir o quão ajustado, né, o quão adaptado ao ambiente cada um dos indivíduos está. Então, é minha função objetivo, né? Eu vou tentar otimizar ela. E aí pode ser maximizar ou minimizar uma função de acordo com o que eu for implementar. Aí, a partir dessa função de qualidade, né, que eu determino um valor para cada indivíduo, eu faço uma seleção, que pode
seguir um critério que é implementado, né, para selecionar dessa população quais são os indivíduos que vão compor o conjunto de pais. Que são esses pais? Os pais, eles vão formar os descendentes. De que forma, né? Basicamente, eles vão se reproduzir. E aí, em algoritmos evolutivos, tem dois tipos de reprodução. Tem a recombinação, que é quando eu pego dois pais e combino os genes deles para gerar novos filhos, ou um filho ou mais. Ou pode ser também por mutação. A mutação, eu pego um único pai, né, e muto o gene dele para gerar o filho. E assim a gente tem o conjunto dos descendentes. Daí o que acontece em seguida é que eu vou fazer alguma seleção aqui também, que a gente chama de replacement, que é para eu definir quais são os filhos que vão substituir os pais na população. Ou se vão substituir. Então, aqui também geralmente se implementa da forma que você pretende fazer essa seleção, né, para fazer essa substituição entre os filhos e os pais. E aí você tem a nova população e você repete esse ciclo, né, até atingir algum critério de parada, que pode ser, por exemplo, encontrar uma solução satisfatória. Bom, ainda em frente, né? O que isso tem a ver com os ensembles? Então, lembrando que, como eu disse no slide anterior, o objetivo aqui é construir ensembles que tenham classificadores que sejam diversos e acurados. Então, existem alguns algoritmos evolutivos que eles fazem busca por diversidade. E eles se encaixam perfeitamente na solução desse problema que foi colocado, né, aqui para a criação de ensembles. De que forma que eles se encaixam na solução desses problemas, né? Na função de seleção, esse tipo de algoritmo evolutivo, além de tentar otimizar a função objetivo, né, que é a de qualidade que eu comentei, ele também tenta avaliar a similaridade, né, entre os indivíduos que compõem a população. Então, para selecionar os pais, ele leva em consideração a similaridade ou a dissimilaridade, né, entre os indivíduos. Então, para resolver o problema que a gente está propondo, eu conseguiria adaptar essa função de seleção para que ela leve em consideração, então, o ajuste, né, o fitness, que nesse caso pode ser a acurácia dos classificadores, e também a diversidade entre esses classificadores, ou seja, a diversidade entre a predição deles, né, para atender aquele desejo de eles errarem de forma diferente. E aí, essa é a ideia. Bom, então, o meu projeto, ele tem essas três hipóteses, né, que é o que está sendo explorado aí, que eu exploro vou mostrar para vocês nos próximos slides, né, e é o que pauta aí a minha pesquisa. Então, a primeira hipótese é na linha do que eu apresentei, né, para vocês nesses dois primeiros slides, é a de que eu criar ensembles utilizando algoritmos evolutivos fará com que seja possível originar, né, criar os classificadores que compõem o ensemble de forma que eles sejam diversos e acurados. A outra hipótese é a de que, utilizando algoritmos evolutivos, eu chego numa solução satisfatória em um tempo menor do que se eu estivesse utilizando um algoritmo de força bruta, né, de busca por força bruta, para encontrar a mesma solução. E, por fim, fazer a utilização, né, utilizar esses algoritmos evolutivos para gerar ensembles é um processo computacionalmente bem custoso, porque treinar todos esses classificadores e com datasets que são usualmente grandes, e os outros passos do algoritmo evolutivo também, né,
É um processo bem custoso. E aí, então, uma das hipóteses que eu coloquei aqui também é que desenvolver esse algoritmo utilizando paralelismo, né, que é dividindo o custo computacional entre diferentes nós de processamento, fará com que esse algoritmo tenha um desempenho melhor. E aí, o que eu vou fazer agora é discutir com vocês cada uma dessas hipóteses. Então, a primeira hipótese, que é a de que utilizar um algoritmo evolutivo com busca por diversidade ajudaria na construção de ensembles acurados e diversos, também foi uma das hipóteses que o aluno Alan de Aguiar explorou no PGC dele. E aí, eu utilizei esse algoritmo dele como ponto de partida na minha pesquisa. Então, eu queria compartilhar com vocês esse algoritmo dele, que tem esse nome, ele que batizou com esse nome, para ficar mais fácil de entender como funciona essa seleção baseada em diversidade. Então, acho que dá para ilustrar bem como funciona. Essa função, ela recebe como parâmetro os meus classificadores, que na geração em questão compõem o ensemble que eu quero verificar aqui, né? Bom, então, a primeira coisa a ser feita aqui, né? Ele recebe os classificadores, assim, ele recebe a predição desses classificadores com a marcação se eles, para cada observação, se estava correto ou errado a predição daquela classe. Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente, na primeira linha, conforme está apontando aí no slide, eu vou já de cara selecionar o classificador com maior acurácia. Então, que é o maior fitness, né? O que significa selecionar ele? Essa função, ela vai retornar quem são os pais, como eu tinha comentado anteriormente. Então, nesse retorna S aqui, eu já vou incorporar esse classificador no S. Ele já vai ser considerado como um dos pais na minha saída. E aí, eu vou marcar ele como o meu classificador de referência. E aí eu já explico o que ele ser o classificador de referência significa. Tá. Em seguida, o que o algoritmo faz também, né? Ele seleciona só desse conjunto de toda da minha população inteira, somente os classificadores que têm uma acurácia maior do que se eu tivesse simplesmente classificado cada observação com a classe majoritária. E aí, então, eu tiro da minha população os classificadores que são ruins, né? Que tem uma acurácia inferior. Bom, beleza. Vou seguir em frente aqui. Se depois ficar dúvidas, eu volto e explico de novo, tá? Em seguida, aí a gente vai entrar nesse for aqui, que é entre a linha 4 até a linha 9. O que esse for faz? Ele vai percorrer a população, né, de 2, porque eu já utilizei já adicionei aos meus pais o primeiro classificador, né, até o tamanho total da população que já foi filtrada aqui, né. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância de Hamming entre o meu classificador de referência. Lembra que eu falei que eu ia pegar o classificador com maior acurácia e ia definir que ele era meu classificador referência? Então, eu vou calcular a distância desse classificador, da predição, né, desse classificador para todos os demais, utilizando a distância de Hamming. O que isso significa, né? Basicamente assim, a distância de Hamming, ela calcula, por exemplo, eu posso pegar duas strings que têm o mesmo tamanho, e aí eu vou calcular a distância de Hamming entre elas. Significa que eu vou pegar e contar todos os pontos em que essas strings são diferentes. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, duas strings binárias, A e B. Eu vou fazer um XOR, né, um XOR entre essas duas strings, e depois eu vou calcular os números de uns. É isso. E aqui, como que vai funcionar? Eu tenho, então, as predições, eu tenho uma marcação de observações preditas corretas e incorretamente para cada classificador. Então, tá lá 0 ou 1 para marcar se ele acertou ou errou aquela predição.
para cada um dos meus classificadores. Aí eu vou pegar e comparar a do meu melhor classificador com maior acurácia entre todos os outros e vou fazer esse XOR. E depois eu vou pegar o que é mais distante, ou seja, o que erra de forma mais diferente. E aí eu vou definir aqui, né? Na linha 8, eu pego esse que é mais distante. Também já coloco ele aqui na linha 9, eu já adiciono ele na minha saída, né? Ou seja, ele passa a fazer parte dos pais já. E agora eu vou marcar ele como o meu classificador de referência. Por quê? Porque na próxima iteração, aí eu vou calcular a distância de todos os outros da predição, né? De todos os outros classificadores para ele. E assim sucessivamente. Beleza? E aí é assim que funciona a minha seleção baseada por diversidade. E aí no 9 que eu já tinha falado, né? Eu vou adicionando a minha saída, né? Que são os pais. E é isso. Bom, beleza. Então, eu fiz alguns ajustes nesse diversity do Alan, né? E aí aqui tá o diversity que eu rodei. Eu também desenvolvi mais 2 algoritmos, um de força bruta sequencial e um de força bruta aleatória. Como eles funcionam, né? Eles recebem como parâmetro na entrada todas as combinações possíveis de classificador, de ensembles, né? Então, eu defino lá, por exemplo, eu quero construir ensemble com 10 classificadores e esses são os classificadores que eu quero testar com esses hiperparâmetros. Aí eu gero todas as combinações possíveis e passo para esses 2 algoritmos como parâmetro. E qual a diferença entre eles? O sequencial, ele vai pegar esse conjunto, né, de combinações possíveis e vai percorrer um por um e vai treinar um de cada vez e calcular a acurácia de treinamento. Já o aleatório, ele faz uma seleção aleatória a cada vez que ele vai treinar um novo ensemble. E aí essa é a diferença básica entre eles. Bom, aí esse teste inicial aqui, o que eu fiz, né? Eu peguei esse dataset de câncer de mama, né, da UCI lá, que é um famoso. É um dataset bem pequenininho e eu rodei cada um desses algoritmos 10 vezes. E aí eu calculei o tempo médio, né, dessas 10 iterações. E aqui a gente tem a acurácia média e o tempo total de execução de cada um em milissegundos. Então, o que a gente pode observar aqui, né? O Diversity, ele demora bastante, porque ele tem muitos mais passos do que os 2 por força bruta, né? E aí, obviamente, esse não era o resultado que eu esperava. Quer dizer, era o que eu esperava, mas não o que eu vim falando para vocês desde o primeiro slide, né? Por que isso acontece? Esse exemplo, ele não se encaixa no que a gente busca com essa proposta, né? Por quê? Como esse dataset é muito pequeno, o meu algoritmo de força bruta, ele roda muito rápido. Então, ele termina muito antes do Diversity. Então, não se tem muita vantagem na utilização do Diversity nesse cenário, né? Então, não dá nem tempo dele conseguir achar uma solução satisfatória em menos tempo do que os 2 força bruta. Mas eu queria construir o pipeline, né, de processamento, deixar pronto, já deixar gerando esses gráficos e tal, e ter uma ideia de tempo que demoraria para rodar cada um desses algoritmos. E aí eu só estou compartilhando com vocês esse resultado inicial, mas a ideia é que o cenário ideal para uso não é esse, tá bom? Bom, mas vou seguir em frente, porque a gente ainda tem que falar das outras hipóteses. Bom, a minha última hipótese lá falava da questão do custo computacional, né? Então, a gente tem um problema aqui. Como vocês puderam ver, o Diversity demorou bastante para rodar. E aí, isso acontece porque, de novo, eu tenho que treinar vários classificadores múltiplas vezes, com volume grande de dados, né? Que ainda não era o caso ali, que o conjunto de dados é pequeno. Então, imagina quando eu fosse treinar
com um conjunto de dados maiores, né? Que é o cenário onde eu quero explorar a utilização desse algoritmo evolutivo. Bom, então, como eu vou resolver isso, né? A sorte, a notícia boa é que algoritmos evolutivos são ótimos candidatos para o paralelismo. É o que a gente chama de vergonhosamente paralelo. Então, o que eu fiz? Eu, basicamente, para o Diverse, eu fiz o paralelismo de qual maneira? Como existe uma afinidade, né, uma dependência entre cada um dos ensembles, porque o ensemble eu rodo ele, testo e tal, faço treinamento dele, e aí calculo o ajuste dele, a diversidade e tal, e para criar os filhos para gerar o outro ensemble. Então, não seria possível fazer isso paralelamente, né? Não poderia executar cada um dos ensembles em um nó de processamento, porque um depende do outro. Então, o paralelismo para o Diverse eu fiz da seguinte maneira. Durante o treinamento, né, de cada classificador, então, por exemplo, eu estou numa geração que eu tenho os filhos, né, que são novos classificadores que foram gerados a partir dos pais, então eu preciso treinar esses classificadores. Então, eu faço isso de forma paralela. Então, cada classificador, né, vai ser treinado em um nó de processamento diferente. E assim eu consigo ter paralelismo no Diverse. Para os de força bruta, como não tem uma dependência entre os ensembles, né, então eu simplesmente rodo cada ensemble, treino cada um deles em um nó de processamento diferente. Aí é mais fácil ainda. E aí, beleza. Aí eu queria aproveitar e mostrar para vocês como eu implementei esse paralelismo, que eu acho que é bem útil, dá para usar em vários projetos aí. O Joblib, ele é uma biblioteca do Python, né? É bem famosa para construção de pipelines e tal, e ele tem essa função que chama parallel. E o parallel, ele é uma função que você pode utilizar para implementar paralelismo de tarefas, né, baseado em tarefas. E ele é bem facinho de usar. Como que funciona, né? Eu pus um trecho do meu código do Diverse só para exemplificar, e eu pus o link aqui também, a documentação é bem completa, tá? Mas assim, como eu fiz, né? Njobs é o número de nós de processamento que você vai ter disponível para conseguir fazer o paralelismo. Então, você define aqui o número de cores que você tem disponível. Esse back-end, esse lock aqui, ele é o default, tá? Esse é para multiprocessamento. Existem outros back-ends prontos lá que você pode utilizar, ou você pode implementar o seu também. Mas, basicamente, a diferença entre eles é que alguns são para multiprocessamento, né? E outros são para threading. E aí, você tem que ver qual é o problema que você quer. A Siri, acho que eu tô falando com ela. E escolher entre eles. Daí, nesse delayed, você coloca qual é a sua função, né, que você quer rodar em paralelo. Aí, no caso aqui do Diverse, por exemplo, o que eu queria rodar em paralelo? Paralelo era a validação cruzada dos meus filhos, né, dos filhos que ainda não tinham sido treinados, dos classificadores que não tinham sido treinados ainda. Então, essa é a minha função. E aqui estão os parâmetros que eu vou iterar para poder passar para cada função. Então, é como se eu tivesse cada função dessa em um nó de processamento, e aí cada uma vai receber esses parâmetros aqui diferentes, porque eu estou iterando esses filhos no meu pool de filhos aqui. Então, eu vou falar qual é o meu filho, né? Qual é o meu classificador, o CAFOD, que eu defini antes, o X, né, que é o dataset com as variáveis explicativas, e o meu Y, que é a variável resposta. E é isso. Bom, ainda em frente aqui, também fiz alguns testes iniciais para paralelismo, eu queria compartilhar com vocês também. Esses testes, eu fiz eles para conhecer melhor o servidor que eu tenho disponível para fazer meus experimentos.
Esse daqui é um desenho bem simplificado dessa máquina, né? Ela é uma máquina NUMA, né? E ela está disposta assim. Eu tenho 2 packages, e aí cada package tem 2 nonumas, e cada um com 8 cores de processamento. E 16 GB de memória. Aí, quais foram os testes que eu fiz aqui, né? De novo, esse tempo médio é baseado em 10 iterações, né? 10 execuções, e eu fiz com paralelismo de 2 cores só. Então, aqui tem cada um dos algoritmos, né? O diverse, o força bruta sequencial e o aleatório. E aí, primeiro, eu fiz sem definir nenhuma afinidade. Ou seja, eu não defini em quais cores eu queria que processasse. E aí, esse foi o tempo de execução. Aí, marquei lá o tempo de execução. Aí, próximo teste que eu fiz, no task set, né? Eu defini que eu queria que rodasse só nesses cores que estão no mesmo nonuma. Então, eu pus o 0, o 2, o 4 e o 6. E aí, ele rodou em bem mais tempo. Aí, o próximo teste que eu fiz foi definindo cores que estivessem no mesmo package, porém em nonuma diferente. E aí, foi esse o tempo de execução. Também aumentou bastante, né? Bom, aí por fim, eu fiz um teste setando cores que estivessem em packages diferentes. Então, o 0 e o 16. Então, nonuma diferente e package diferente. Bom, aí como vocês podem observar, se eu não definir nada, fica muito melhor. Isso acontece porque o kernel está com o autonuma ativado. E o autônomo ativado, ele já faz esse cálculo de afinidade de processamento automaticamente. Então, ele consegue decidir bem em qual core processar por causa da localização na memória e tal. Então, aí, que eu descobri com isso é que melhor não definir nada e seguir confiando no autônomo ativado. Beleza? Tá, daí eu queria mostrar para vocês também só mais alguns resultados dos testes que eu fiz. Esse teste aqui estava com esse task set setado, tá? Esse task set... Ai, tá faltando um número aqui, que é 14. Mas, basicamente, ele só usava a mesma package, tá bom? Bom, e também fiz esse teste utilizando o dataset de câncer de mama, né? Que é bem pequeno, de novo. Aí, vamos primeiro olhar aqui o tempo de execução do Diverse. O Diverse, ele demora bastante para rodar, né? Como vocês já tinham visto aqui, o tempo de execução dele sem paralelismo. Aí aqui com 2 cores de paralelismo, e depois com 4 e com 8. E aí não muda tanto entre 2, 4 e 8, né? Mas cai consideravelmente do tempo que eu tinha sem paralelismo. Aí aqui falando um pouco do força bruta sequencial, né? Como vocês podem observar, com 2 cores, o tempo de processamento aumenta bastante, é muito maior que dos outros. Isso acontece porque tem o overhead de utilizar paralelismo, né? Porque tem que fazer gerenciamento das tasks que estão rodando em paralelo e tal, só que como eu só tenho 2 cores de paralelismo, não está compensando esse overhead. Mas quando eu aumento o paralelismo, daí o tempo cai bastante, fazendo com que vale a pena o overhead de fazer gerenciamento das tarefas e toda a execução em paralelo. E aí, o mesmo comportamento aqui no força bruta aleatória, né? Com 2 cores, o tempo é muito maior, e aí depois o tempo de processamento melhora. E aí é um pouco disso que consegui avançar aqui nos testes de paralelismo. Bom, aí de próximos passos, né? Tem 2 pontos aí principais que eu quero explorar nos próximos meses, né? O modelo de ilhas é um tipo de algoritmo evolutivo que funciona da seguinte forma. Nós temos populações que evoluem independentemente, né? E aí, depois de algumas iterações, que você define lá, X iterações,
os indivíduos migram de uma população para outra. Isso é bem legal, porque nitidamente também é um modelo facilmente paralelizável, e aí, nesse caso, eu conseguiria fazer com que cada população evoluísse em um nó de processamento, por exemplo, e aí depois eu só faço a migração, né, a comunicação entre os nós de processamento para fazer a migração dos indivíduos. E mais um ponto é que essa migração dos indivíduos automaticamente dá mais um grau de diversidade, né? Então, é um modelo bem legal que a gente quer trabalhar aí. E como eu falei em alguns momentos, né? Esses testes iniciais, a gente fez ele com um dataset bem pequeno, que não é o cenário ideal. Então, a ideia é testar com um conjunto de dados maior, né, para conseguir verificar justamente a vantagem da utilização de utilizar algoritmos evolutivos, né, com seleção, com busca por diversidade, e também a questão do paralelismo, né, porque aí tendo conjunto de dados maiores, o paralelismo faz mais sentido. E aí é um pouco disso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês aí. E eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Obrigado, Fernanda, pela apresentação, foi muito legal. Então, pessoal, agora está aberto para perguntas que vocês tenham. Eu imagino que tem vários cientistas de dados aqui que devem estar com bastante vontade de perguntar. Aproveite, porque a Fernanda, ela trabalha, né, com ciência de dados. Ela tem experiência em qualquer assunto relacionado. Não fiquem com vergonha, podem perguntar. Oi, eu tenho uma pergunta, Fernanda. Oi. Quando você diz combinar os classificadores, já foi feita a escolha de hiperparâmetro? Ou também envolve nessa busca? Também envolve na busca os Entendi. hiperparâmetros. E aí, como que vocês escolheram, tipo, o range que você testou, assim? Por exemplo, sei lá, o número de classificador, aí você chutou, tipo, de 100 a 1000. A gente definiu o latino, a gente não usou nenhuma forma específica para ajudar na escolha dos hiperparâmetros. Mas isso é uma linha que seria legal de explorar também, né? Entendi, Mas a legal. gente só definiu o range, assim, acho que é legal testar de tanto até tanto, ou quando são as opções lá inteiras, aí a gente definiu também, mas a gente não usou nenhuma heurística para definir isso também. Ah, entendi. Aí cada combinação de hiperparâmetro era um classificador para Gera testar. um classificador, aí o espaço de busca fica bem grande por causa disso também, né? Aham, tá. Não, legal. Não, legal. Beleza. Mais perguntas, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês não fizerem nenhuma pergunta, o Thiago vai perguntar. As perguntas dele são muito difíceis. É bom ajudar ela agora, né? Exato. Vou fazer uma perguntinha, então, enquanto... o Vitor ia fazer uma pergunta, só que eu vi que ele abriu o microfone, só que acho que ele não está conseguindo falar. Ah, tá bom. Pode colocar aí, Vitor. Eu vou fazer uma pergunta para ela, depois eu leio a sua. A sua população de soluções, cada indivíduo representa um classificador, né? Isso. Tá. E como que ele é representado? Qual é o cromossomo dele? O cromossomo dele seria as classificações feitas por ele na base de treino? Ou são os hiperparâmetros? Porque assim, você quer saber como eu vou mutar ele, né? Eu quero saber duas coisas, na verdade. Uma é como você vai mutar ou até reproduzir, caso você faça um crossover. E a outra é como que é feita, com mais detalhes, a comparação, se são similares ou não, né? Então, como é que você representa o indivíduo? Tá, o indivíduo, nesse contexto, eu represento ele pelos hiperparâmetros mesmo, né? Já é como se eu estivesse já escrevendo o classificador, né? Colocando qual hiperparâmetro eu vou usar e tal.
E aí a gente multa ele, né? Mas de E uma forma isso, que, na inclusive, verdade, eu só seleciono um outro. e isso, inclusive, além do hiperparâmetro, tem qual classificador que você vai usar ou você está usando somente um? Tem vários classificadores. Você Tá, pode então definir quantos você quiser com os hiperparâmetros que você quiser. na hora de fazer a mutação, você pode trocar de classificador ou pode trocar só hiperparâmetros, Sim, né? E aí, para fazer a comparação entre eles, você calcula a distância, que você falou, a distância de Hamming, em isso. relação aos hiperparâmetros ou em relação às classificações dele? Em relação aos acertos, Tá. erros e acertos que ele cometeu. Uma sugestão que eu posso fazer para vocês é dar uma olhadinha no algoritmo AINET, né, Uhum, muito similar com o que eu apresentei no seminário anterior, que ele faz justamente isso que vocês querem, né, que é, através de mutação e uma uhum, definição de função disciplinaridade, você evolui uma população diversa, né, e aí você define a diversidade. Inclusive, a medida de diversidade que você pode usar pode ser aquela que eu apresentei, se você trocar o acerto e erro por exemplo, probabilidade numa classificação binária, né? uhum. Então, cada elemento é qual a probabilidade de ser na classe positiva essa primeira instância para esse modelo. E aí você pode usar aquela minha medida de similaridade exatamente como ela está. Tá, legal. A gente ficou de dar uma olhada, né, Fabrício? Ainda não deu Isso. Aí tempo. depois a gente até marca uma reunião e conversa. Os Sim, quatro, vamos sim. Mas eu né? anotei aqui para não esquecer, mas já estava no radar, dá uma olhada lá. Ó, tem mais duas Tá. perguntas aqui, né? Não, peraí. Deixa eu ver como é que ficou É que o aqui. Victor não mandou. Ah, não, mandou é que está aqui para baixo. Então tem do Henrique, ó. Só por curiosidade, quais tipos de classificadores você está usando? Putz, deixa eu abrir a lista, que aí eu leio a lista inteira, só um segundo. Porque eu já não lembro mais, que a gente testou alguns. Quais ficaram? KNN, né? SVC, árvore de decisão, naive Bayes, e uma regressão logística e um SGD classifier. Posso mandar o link Perfeito. aqui também do Git, se vocês quiserem dar uma olhada. Ah, se tiver aberto, legal. Eu, inclusive, coloco depois lá na descrição do vídeo do YouTube. Esse é só o pool lá de classificadores, tá? Mas aí Tá. pode ver o resto do código lá. Se alguém ficar com dúvida, pode me mandar que eu. Ah, legal. Eu vou colocar esse link, então, lá na descrição do vídeo do YouTube. Por favor. E aí tem a pergunta do Vitor, né? Então, vamos lá. Mais uma curiosidade. Você planeja trabalhar com dados não balanceados, tarefas que trabalham com diferentes métricas e trade-off, como precisão recall? São duas perguntas, né, aqui. Então, uma é se você pretende trabalhar com dados não balanceados, a outra, se você, ao invés de acurácia, vai verificar se fica melhor com precisão, com recall, com F-measure, né? E aqui, pois entendi que a diversidade da população poderia contribuir em tarefas com maior sensibilidade do classificador. Então, pode responder. Tá, eu vou na ordem aqui. Dados não balanceados, você quer dizer com classes não balanceadas? Tá. Tem algumas técnicas para você tratar o desbalanceamento de classes, né? Uma delas é você fazer undersampling ou oversampling, né? Eu não pensei em como tratar isso especificamente, mas não sei, Thiago, você quer arriscar alguma resposta aí? Eu só não pensei a respeito. Eu acho que é uma área que realmente pode ajudar, porque aí a diversidade garante que a classe minoritária não vai ficar desfavorecida, mas inicialmente ainda não está nos planos. A primeira ideia é trabalhar com
um conjunto maior de dados mesmo, e depois investigar esse tipo de coisa. Uhum. Em termos de algoritmo, a única mudança, acho que teria que ser feita aí no caso, é que atualmente a gente tem o fitness basicamente via acurácia, né? Uhum. E a gente teria que trocar por um F-measure da vida para não ter Esse problema. um favorecimento errado para alguns classificadores que votam todo mundo como da classe majoritária. Então, em termos de algoritmo, acho que era basicamente isso que precisaria mudar, né? É que eu E acho que aí, é o que ele está talvez... perguntando na próxima pergunta aqui, né? Então, eu acho que para conseguir contribuir melhor nisso, talvez, sei, pensar um pouco melhor, mas talvez fazer uma distância de Hamming ponderada, de certa forma, para dar maior peso para os que acertam não só em cara diferente, mas que são da classe com menor ocorrência, talvez ajude também a guiar o processo. Acho que seriam dois ajustes aí, talvez, que poderiam ajudar nessa linha. Acho que é, sim, uma linha que vale a pena dar uma investigada. Assim. Bem interessante. Vou anotar aqui. Obrigado, Victor. Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal? Eu fiquei em dúvida se na pergunta dele tinha mais perguntas. Não, era isso. Não. O resto é beleza. só comentário da pergunta, que é, pelo que entendi, a diversidade da população poderia contribuir em tarefas com maior sensibilidade do classificador. Tiago, tem alguma pergunta? Sacanagem, Fabrício. Não, pô, eu sou orientador. Eu deixei para você fazer as perguntas difíceis dessa Não, vez. eu já fiz, mas ninguém é melhor do que orientador para fazer aquelas perguntas mais complicadas. As do Emílio são mais complicadas, na verdade. Se quiser, a gente convoca o Emílio também. Não. Deixa eu ver o que é. Vamos deixar sem emoção. Por favor. Não, eu não tenho pergunta, não. Bom, então, se ninguém tem mais pergunta, eu agradeço a participação de todos. Agradeço principalmente a Fernanda pela disposição em apresentar. Foi uma palestra bem interessante. Boa sorte com o seu mestrado, né? Que tem aí o quê? 2 anos pela frente. Por aí. Em breve, eu acredito que ela deve estar pronta para defender, né? Não sei como é que vai ser dada a situação atual, mas acredito que permitam fazer online, se for o caso. Quer Só um comentar alguma asterisco, coisa? qualificar. Eu não qualifiquei ainda. Qualificar primeiro. Ainda tem a qualificação. Ainda tem chão pela frente. 3 anos, Fabrício. 3 anos, então sossegado. Eu vou depois disponibilizar a apresentação como um vídeo no canal do HAL, né, o FABC HAL, e junto o PDF da apresentação e o repositório do código dela. Ainda não tem definida o tema do próximo seminário, mas certamente vai ser o professor Denis, e assim que eu tiver, eu disparo o aviso para vocês nos canais de sempre. Então é isso aí, agradeço a participação de todos e até a próxima, pessoal. Obrigada, gente.